A Bíblia não fornece uma lista detalhada. No entanto, existem algumas referências a entidades malignas ou espíritos corrompidos em diferentes passagens das Escrituras. Vale ressaltar que as diferenças podem variar entre diferentes versões da Bíblia e interpretações teológicas. Vamos conhecer hoje 7 exemplos de passagens que mencionam entidades malignas. Primeiro, Belzebu, mencionado no livro de Mateus, ele é frequentemente associado a Satanás. O nome Belzebu é uma corrupção do termo hebraico Baal-Zebub, que significa Senhor das Moscas. Ele é mencionado nos evangelhos como um demônio que incitava as pessoas a pecar. Sua associação às moscas contribuiu para a imagem negativa associada a este nome. Segundo, Legião, nos evangelhos de Marcos e Lucas, é uma referência a um grupo de demônios que possuíam um homem e foram expulsos por Jesus. Jesus e seus discípulos chegam à cidade de Gadara, onde encontram um homem possuído por uma multidão de demônios. O homem vive nos sepulcros e é conhecido por ser violento, incapaz de ser controlado pela sociedade. Quando Jesus chega, ele pergunta diretamente aos demônios qual é o nome deles. E eles respondem: Legião, que é uma unidade militar composta de milhares de soldados. Os demônios imploram para não serem mandados embora, e Jesus permite que eles entrem em um rebanho de porcos nas proximidades. Eles então possuem os porcos e correm precipício abaixo, se afogando em um lago. E o homem libertado pede para acompanhar Jesus, mas este pede para que ele volte para a cidade e faça o testemunho da sua libertação. E as pessoas perante seu testemunho ficaram maravilhadas com o poder de Deus. Terceiro, espíritos imundos. Nos evangelhos há várias passagens que descrevem Jesus expulsando espíritos imundos de pessoas. Algumas dessas passagens são: Jesus cura um menino atormentado por um espírito imundo desde a sua infância. Os discípulos não haviam conseguido expulsar o espírito. Jesus liberta um menino possuído por um espírito imundo que se lança ao chão e convulsiona. Neste caso, os discípulos novamente não haviam conseguido expulsar o espírito. Essas histórias mostram a autoridade de Jesus sobre as forças malignas. Os espíritos imundos representam a natureza oposta a Deus e são frequentemente usados como exemplos das batalhas espirituais e a vitória de Jesus sobre essas forças, oferecendo libertação espiritual às pessoas. Quarto, Abaddon, mencionado no livro do Apocalipse, é associado a um anjo do abismo que lidera um exército de demônios. A sua referência no livro de Jó remete à destruição, morte e perdição. Nas passagens do Apocalipse, Abaddon é ligado a eventos apocalípticos ou associado a calamidades e catástrofes. Quinto, Azazel aparece na Bíblia em algumas passagens no contexto das práticas rituais do dia da expiação no Antigo Testamento, tendo especificamente a principal menção no livro de Levítico. E lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra por Azazel. E o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor será oferecido em expiação, mas o bode sobre o qual cair a sorte por Azazel será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer reconciliação sobre ele e enviar Azazel para o deserto. Nesse contexto, Azazel é frequentemente interpretado como um demônio ou ser maligno, a quem um dos bodes é enviado como parte de um ritual de expiação. O bode para Azazel é apresentado perante o Senhor e depois liberado no deserto como um símbolo do afastamento dos pecados e impurezas do povo. Sexto, príncipes malignos. Em Efésios, no Novo Testamento, é frequentemente citada a batalha espiritual entre o bem e o mal, porque nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Nesse versículo, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios para encorajá-los a se fortalecerem espiritualmente e se equiparem com a armadura de Deus para enfrentar os desafios e tentações. Ele descreve a batalha espiritual que está acontecendo no plano espiritual, além do mundo físico. A expressão principados e potestades se referem a diferentes níveis de autoridade espiritual maligna. Essa citação mostra a importância de estar sempre preparado para enfrentar desafios e tentações vindo das forças espirituais malignas. Sétimo, dragão e seus anjos. A passagem em Apocalipse descreve uma batalha cósmica que ocorre nos céus envolvendo um dragão e seus anjos. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram, mas eles não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Foi lançado fora o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo.
ele e os seus anjos foram lançados à terra. Nessa passagem, o dragão é identificado como a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás. O dragão é um símbolo recorrente para Satanás ao longo do Apocalipse, também referido como a serpente, diretamente ligada ao relato de Gênesis, onde a serpente levou Eva ao jardim do Éden para tentar Adão, causando consequentemente a expulsão dos dois do paraíso. A queda do dragão e seus anjos na terra se refere à expulsão de Satanás e seus seguidores dos domínios celestiais. Essa passagem reforça a ideia da luta entre o bem e o mal e a derrota de Satanás e seus seguidores. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Você também pode conferir um dos nossos 3 vídeos recomendados que estão aqui na tela e aprender mais sobre as formas de curar a alma. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.